O ChatGPT é um sistema de alta tecnologia disponível na internet e desenvolvido com auxílio da inteligência artificial. A partir de toda a informação disponível na web, o chat tem a capacidade de processar e gerar informações sobre praticamente qualquer assunto, permitindo encontrar respostas para perguntas diversas. No entanto, é importante ter em conta que o ChatGPT é uma ferramenta e não deve ser utilizada como uma fonte de estudo irrefutável. Os utentes devem sempre verificar as informações obtidas no chat com outras fontes confiáveis. Visto que hoje é o Dia Mundial da Internet, decidimos mostrar o potencial desta ferramenta, simulando aqui uma entrevista com a Rainha Ginga. Esta emblemática personalidade da história de Angola tem sido muito falada recentemente, sobretudo devido à série produzida pela Netflix sobre a sua vida. Vamos ver as informações que podemos obter na internet sobre a rainha, mas tendo sempre em conta que as respostas obtidas precisam ser sempre confirmadas a partir de fontes confiáveis. Para isso, podem ser, por exemplo, consultados os diversos livros e estudos disponíveis sobre a sua história e a sua época. Então vamos começar por cumprimentar com olá. Olá, como posso ajudar? Vou-lhe fazer algumas perguntas e respondo como se fosse a Rainha Gingamandi. Compreendido. Estou pronta para responder às suas perguntas como se fosse a Rainha Gingamandi. Por favor, sinta-se à vontade para perguntar o que quiser. Bora lá, vamos começar. Ok, primeira pergunta. Qual é o seu nome completo? Vamos lá ver qual é a resposta. Meu nome completo é Njinga Ambande, ou Njinga Ambandi Ngola Kiluanji Kia Samba, como também sou conhecida. Onde você nasceu? Eu nasci no Reino de Ndongo, que fica localizado na região que hoje é conhecida como Angola, na África Central. Agora vamos saber. Você foi rainha de qual reino? Eu fui a rainha do Reino de Ndongo e também do Reino de Matamba, que ficavam localizados na região que hoje é conhecido como Angola, na África Central. Como era a vida das mulheres na sua época? Na minha época, a vida das mulheres era bastante limitada em termos de oportunidade e direitos. Em geral, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens e eram discriminadas em muitos aspectos da vida, incluindo a educação, a política e a economia. No entanto, como uma líder feminina, eu tentei mudar essa situação dentro dos limites do meu poder. Eu encorajei as mulheres a participarem mais ativamente na política e na economia e dei a elas mais liberdade para escolher seus parceiros e decidir sobre as suas vidas pessoais. Também promovi a educação para as mulheres, estabelecendo escolas, incentivando a alfabetização feminina. Eu também reconheci a importância das mulheres na luta contra os invasores estrangeiros e as rebeliões internas. Eu treinei um exército de mulheres guerreiras, conhecidas como Amazonas, que lutaram ao meu lado nas batalhas contra os portugueses e outros reinos rivais. Embora a situação das mulheres na minha época ainda fosse desafiadora, eu tentei fazer a diferença dentro do meu reino, dando mais poder e autonomia para elas e promovendo a sua participação ativa na sociedade. Um dos motivos pelos quais a Rainha Gingamandi é uma grande referência, para o povo angolano. E como sobreviviam os habitantes dos seus reinos? Vamos a ter respostas completas. Os habitantes do meu reino sobreviviam principalmente da agricultura e da pesca. A região onde vivíamos tinha um solo fértil e um clima propício ao cultivo de diversos produtos agrícolas, como milho, mandioca, batata doce e feijão. A pesca também era importante, uma vez que estávamos próximos à costa e tínhamos acesso a uma grande variedade de peixes e frutos do mar. Além disso, o comércio também desempenhava um papel importante na economia do meu reino.
Mantínhamos relações comerciais com outros reinos e com os europeus, que nos forneciam tecidos, metais, armas e outros bens em troca de marfim, escravos e outros produtos da nossa terra. Eu tentei promover o comércio justo e equilibrado, evitando ser explorada pelos europeus e garantindo que os meus súditos recebessem uma justa recompensa pelo seu trabalho e pelos seus produtos. Embora a agricultura, a pesca e o comércio fossem as principais fontes de subsistência dos habitantes do meu reino, nós também valorizávamos a arte, a música e a dança. Estas expressões culturais eram consideradas importantes para a nossa identidade e para a nossa coesão como povo. Eu as incentivava e apoiava sempre que possível. Agora queremos saber como era a relação com a escravidão. A escravidão era uma prática comum na época em que eu vivia, não só na África, mas também em outras partes do mundo. Infelizmente, o comércio transatlântico de escravos africanos para as Américas e outras partes do mundo foi uma das consequências mais cruéis e trágicas dessa prática. No meu reino, nós também tínhamos escravos, mas a nossa relação com a escravidão era um pouco diferente da dos europeus. Na nossa cultura, os escravos eram geralmente capturados em batalhas e considerados uma forma de compensação pelo dano causado. Eles também podiam ser comprados ou vendidos, mas muitas vezes eram tratados como membros da família e tinham algum grau de liberdade e autonomia dentro do seu papel de escravos. Eu tentei limitar o número de escravos dentro do meu reino e promover a liberdade e a dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua origem ou status social. Eu também proibia a venda de escravos para os europeus, que muitas vezes os tratavam de forma desumana e cruel. No entanto, eu reconheço que a escravidão era uma prática errada e imoral que causou um grande sofrimento humano e deixou um legado de injustiça e desigualdade. Eu espero que a humanidade tenha aprendido com essa triste história e possa trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e igualitário, onde todos possam viver com dignidade e respeito. Agora vamos agradecer, muito obrigada por esta entrevista, ChatGPT, que daqui a nada já confirmamos. Muito obrigada por esta entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de ter conversado com você. Que simpático! Foi uma honra responder às suas perguntas como se fosse a Rainha Gingambandi e espero que esta conversa tenha sido útil e interessante para você. Se tiver mais alguma dúvida ou curiosidade, não hesite em perguntar. Nós agora vamos assistir um pequeno teaser da série sobre a rainha disponível na Netflix e eu já a seguir vou conversar com o historiador Alberto Oliveira Pinto sobre estas respostas que obtemos pelo ChatGPT. Queen Njinga's legacy echoes throughout Africa to this day. It's time we all come to know her name. All hail Queen Njinga! 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 Boa tarde, Alberto. Muito obrigada por se juntar Boa a tarde. nós. Entretanto, Alberto, hoje vamos estar a comentar um pouco sobre a Rainha Ginga. Fizemos há pouco uma entrevista com o ChatGPT, que é uma tecnologia de inteligência artificial, para recolher alguns dados, alguns factos sobre ela. E agora pretendemos verificar estes factos para ver a rigorosidade e ver também com o Alberto o seu comentário. Claro. Então, faça favor, eu farei o meu comentário de acordo com os meus conhecimentos sobre a história de Angola e sobre o percurso da Rainha Ginga, no meu entender. De facto, ela era uma jovem real, portanto, fazia parte de uma aristocracia do reino do Ndongo, e daquilo também que eu pude averiguar através dos textos e mesmo das tradições dos textos. Há um texto que é fundamental, que é o texto dos capuchinhos António de Gaeta e António Cavazzi, não é? A partir destes textos, também da tradição oral, evidentemente que a Ginga fazia parte de uma linhagem real e naquele tempo e naquela sociedade, não me parece que houvesse uma grande discriminação entre homens e mulheres.
Portanto, as jovens, mesmo do género feminino ou do sexo feminino, desde que fossem aristocratas, tinham acesso à aprendizagem. Falta dizer uma coisa, talvez falte dizer aí uma coisa. Ela teve acesso também à escrita e à aprendizagem da língua portuguesa, visto que no Reino do Ndongo já havia, embora o Reino do Ndongo fosse completamente autónomo de Portugal, mas já havia missionários a ensinarem quer a língua portuguesa, quer a escrita, eu diria até pouco antes dela nascer. O Reino do Ndongo já lá tinha tido durante 15 anos, portanto, entre 1560 e 1575, o padre Francisco de Gouveia, que escrevia para a Europa, não era só para Portugal, para a Europa, para os seus congêneres jesuítas, dizendo que estava prisioneiro do Angola, do antecessor, presumo que seja o pré-antecessor da Ginga, que toda a gente diz que é o pai, Angola Quiloães, mas pode não ser o pai, pode ser um tio materno, mas que estava prisioneiro dele, mas que ele fazia questão que ele lecionasse, que ensinasse a língua portuguesa e a escrita, pelo menos aos jovens aristocratas, rapazes e raparigas. E não espanta, porque depois, mais tarde, quando ela vai a Luanda, em 1622, como embaixadora, os portugueses de Luanda ficam muito admirados porque ela falava tão bem português e escrevia tão bem. Falta talvez esse pormenor. No geral, qual é o seu pensamento em relação às respostas do chat GPT? Considera que podemos... Se me faz uma pergunta... Mas até que ponto é que podemos confiar nessa informação? Eu acho que essa informação advém, uma boa dessas respostas que aí estão, advém de várias orientações que têm sido dadas recentemente acerca do percurso da Rainha Ginga. Evidentemente que há aí elementos pessoais, humanos, de forma das pessoas pensarem. E se me pergunta no geral, eu há dias tive a ocasião de ler, graças a si, várias respostas que aí são dadas. Se me faz a pergunta no geral, eu digo já um dos pontos que eu vou contestar e que já o contestei várias vezes publicamente a título recente. Um dos pontos essenciais é quando é lá numa resposta em que se desenvolve o facto da Ginga, o que está lá mesmo escrito expressamente, é que a Ginga é contra a escravatura, não defendia a escravatura, nem tão pouco que houvesse escravatura no seu... que o tolerou. Isso é, se me é permitido dizer, isso é completamente falacioso. Isso é ver uma pessoa do século XVII à luz dos olhos de hoje. É evidentemente que havia escravos no Reino do Ndongo, evidentemente que como estadista entrava no comércio de escravos, que era uma mercadoria como outra qualquer naquele tempo, e não passava pela cabeça nem à Rainha Ginga, nem a ninguém do século XVII, fosse africano, fosse europeu, fosse homem, fosse mulher, não passava pela cabeça de ninguém essa coisa da libertação dos escravos. Portanto, isso é uma ficção ideológica dos dias de hoje. E dizer que a Rainha Ginga entrava no tráfico de escravos não é de modo algum desvirtuá-la. Ela era uma estadista bastante hábil. Isso é uma perspectiva perfeitamente ideológica dos dias de hoje. Há uma das respostas, como se fosse a Ginga a falar, não é? As respostas são dadas como se fosse a Ginga a falar, não é isso? Há uma das respostas em que ela diz qualquer coisa que tem em conta as potências coloniais. Evidentemente que ela, sem dúvida que ela lutou contra Portugal, isso não há dúvida nenhuma. Lutou, mas pronto, consoante os seus interesses, isso, só isso. Tanto hábil, não é? Agora, ela não poderia usar no século XVII o termo potência colonial. A ideia de potência colonial, no sentido de dividir a África por colónias das potências europeias, isso é uma ideia do século XIX. Alberto, muito obrigada, já estamos a chegar ao fim. Nada. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um gosto muito grande em tê-lo aqui. E obrigada outra vez por esta aula de história e por confirmar e falar um pouco destes factos.
Muito obrigado, também foi um gosto, foi um gosto.